Muito boa noite a todos, é um prazer estar aqui nesse dia tão especial e tão significativo, quando nós temos aí a presença do Martin Butzer, da Rádio Transmundial, das edições Vida Nova, de muitos amigos e rostos conhecidos aqui, tanto evangélicos, talvez alguns sem muita especificidade religiosa, e também amigos judeus com a gente. E é bom, né, a gente falar sobre isso. O Frank falou que os alemães aí estão bem, desde que o assunto não seja futebol e Copa do Mundo, a gente pode continuar a conversar, né? Porque a última vez que eu estive na Alemanha, eles falaram para mim na hora de ir embora, auf Wiedersehen, né? Em vez de falar auf Wiedersehen, na hora de mandar até logo, eles falaram até 7. Eu não entendi o que eles quiseram dizer com isso, mas eu também resolvi não perguntar, né? Deixar o assunto assim mesmo. Nós temos esse lançamento tão especial, que é exatamente desse grande teólogo, e que publica esse material tão significativo. E o livro é especialmente relevante porque o Gerald McDermott, que é esse estudioso de uma tradição que não costuma observar a realidade de Israel como ele acaba observando, o livro é tanto quanto uma experiência pessoal que passa pela sua trajetória, né, da sua experiência na terra de Israel, e como ele visita os textos bíblicos e acaba tendo uma compreensão diferente. Além desse livro, vale a pena recomendar um livro chamado A Bíblia e a Arqueologia, que a Vida Nova lançou, do Mathieu Richelle, um livro muito bom. E para quem quer ver a arqueologia, teve muito avanço nos últimos anos, muita coisa interessante apareceu. E um material bem acadêmico, que é o Novo Atlas da Bíblia, Geografia, Arqueologia e História, do Barry Batesel, que é um material bem técnico, mais aprofundado e muito bom, além também das publicações que nós temos da Rádio Transmundial, o comentário Rota 66 e outros materiais bastante úteis. Vamos tentar, deixa eu ver se eu acerto aqui, a importância de Israel passado e presente. Eu queria começar mostrando aí algumas fotos, porque a gente, né, quem ainda não teve oportunidade de estar junto ali, então dá para a gente ver algumas coisas especiais, como o famoso tanque de Siloé. É interessante a gente ver, porque esse tanque só foi confirmado em 2005, só para a gente ter ideia de como é que nós temos um trabalho constante feito ali na terra, e que ajuda a gente a entender. A famosa Fortaleza de Massada, uma experiência extraordinária ali no deserto da Judéia, né? Israel não é somente um lugar especial do ponto de vista da história da fé, do ponto de vista da natureza, a realidade impressionante de um lugar tão pequeno, onde parece que o mundo todo resolveu ficar num lugar só, e você vê de tudo ali. Se algumas fotos que você tirar em Israel, se você falar que você está na Lua ou em Marte, alguém vai acreditar, de tão diferente que é o lugar. A famosa Beit Shean, uma cidade que é marcada como a principal, vamos dizer, referência arqueológica do ponto de vista aí de uma ruína de perfil greco-romano. Aí nós temos Beit Shean, temos também a Cesareia Marítima, devidamente apresentada, que dá para... Deixa eu tentar um método mais eficiente aqui. A Cesareia com os seus, aí, o seu aqueduto, né? Temos aquilo que dispensa qualquer explicação, né? Quem não entendeu a foto pode pedir misericórdia a Deus antes de dormir essa noite, né? As famosas oliveiras extraordinárias do Getsemane, o famoso Kotel, o Muro Ocidental. Pouca gente imagina que aqui nós temos o que restou do que havia em torno do templo. É tão impressionante ver o muro chamado tradicionalmente das Lamentações, que a pedra base que estrutura o muro do lado ocidental pesa 650 toneladas, para você imaginar o que significa essa grande obra da arquitetura herodiana. A Torre de Davi, que marca uma das portas bonitas da chamada Cidade Velha de Jerusalém,
Não é tanto uma torre, muito menos de Davi, mas o nome ficou bonito. Na verdade, é uma construção da época otomana, dos famosos. Depois temos aí, né, a porta de Damasco, a parte que abria, cuja estrada ia na direção de Damasco. Que aqui é interessante esse lugar, que nós temos uma porta que é a porta da época turca otomana, de 1530, e aqui embaixo nós temos a porta da época romana, uma do lado da outra. É bem valioso a gente perceber isso. A vista, de novo, do Monte das Oliveiras aqui, né, da parte oriental da cidade, vendo o famoso cemitério judaico nessa direção. Porque toda a tradição messiânica da Bíblia hebraica vai colocar a chegada do Messias ligado com o Monte das Oliveiras. A convicção da tradição judaica é que a ressurreição dos mortos começa aí. Então aqui é a ala VIP da eternidade. Quem estiver aí, ressuscita primeiro. Muito interessante a maneira como a coisa foi delineada. Aí o famoso Davidson Center, um parque arqueológico muito importante, que tem muito a ver com a época de Jesus, a época do primeiro século, muita coisa significativa. Megiddo, lembra do Vale do Armagedon, né? Então nós temos o túnel aqui, provavelmente da metade do século IX, e que tem a ver com aí a fonte de água da cidade, que estrategicamente a cidade mais importante da terra de Israel. O Mar Morto, um mar muito único, diferente, com cerca de 1/3 de sais, onde é possível boiar. O único problema do Mar Morto é que lá os batistas não podem praticar imersão de jeito nenhum. Sempre ninguém pode ser batizado plenamente ali, porque não tem jeito, né? É realmente uma experiência particular, lugar mais baixo da terra, um negócio diferente. Israel não é somente o lugar do passado, é o lugar do futuro. Então, você vai ver em Israel muita coisa que é de ponta tecnológica, feita principalmente na grande área de Tel Aviv. Muita coisa que você usa, que está ligado aí à última expressão, especialmente da tecnologia digital, tem origem em Israel. Saindo da tecnologia digital, da cidade ultramoderna de Tel Aviv, a gente vai para o deserto da Judéia. Israel é do tamanho do estado de Sergipe. Dizem que um fazendeiro de Mato Grosso chegou em Israel e quis dar uma volta no país. Pegou um guia e falou para o guia que ele queria conhecer o país todo. Ele falou: isso é muito simples, para ir do norte a sul, leste a oeste, a gente faz isso em 3 dias. Aí o fazendeiro falou: mas como assim 3 dias? Na minha fazenda lá no Mato Grosso, para ir de uma ponta da fazenda para outra, eu demoro 1 semana. Aí o israelense não entendeu nada, falou: eu tinha um carro assim, mas eu resolvi trocar, porque de fato uma coisa não combina com a outra. Então você vai ver um país tão pequeno, com 3 tipos de deserto distintos, e a gente vê o deserto da Judéia, um deserto arenoso, relativamente pedregoso e montanhoso. Aqui nós podemos ver as famosas cavernas de Qumran, onde foram achados os manuscritos mais importantes da Bíblia, em 11 cavernas diferentes. E, seguindo um pouco mais para o norte, você tem a vista extraordinária do Mar da Galileia, que é o Kinneret, é o famoso Lago de Tiberíades, um lugar extraordinário, né? O impressionante na Galileia é 2 coisas. É que a gente chega lá e a gente está praticamente vendo uma paisagem muito próxima de 2, 3 mil anos atrás. E o mais impressionante é que há 100 anos atrás, como escreveu Mark Twain, a Galileia era um lugar sem esperança, de febre, de doenças, de malária, e como o lugar hoje é, de fato, um dos lugares mais significativos, tanto para a tradição cristã, como para a tradição judaica, já que o centro da discussão rabínica, ela sai de Jerusalém e vai para Tiberíades, né? A famosa pontuação da Bíblia hebraica se dá aí, principalmente junto ao Mar da Galileia. Para você ver, aquela terra com aquele deserto, né, que o sujeito parece que está na lua, de repente se mostra como um lugar extremamente fértil. Com tanto deserto e dificuldade, Israel exporta frutas e verduras da melhor qualidade para vários lugares do mundo. E aí você pode dar uma olhada no Vale do Jordão. Jordão pequeno, mas muito bonito e simpático, né?
A gente, como brasileiro, a gente olha para o Jordão assim e fala, isso aí é rio mesmo? Né? A gente sabe como é que é, né? Isso não é tamanho de rio que se apresente para quem conhece o Amazonas e outras coisas assim, mas, apesar de pequeno, Jordão é o rio mais importante da história da fé. E dá para ver a entrada do Rio Jordão chegando no Mar da Galileia. Interessante, o rio entra e depois sai. Pouca gente imagina, o Mar da Galileia está a 212 metros abaixo do nível do mar. E desce ali o Jordão pelo vale, que é na verdade uma fenda geológica, chegando no Mar Morto com 424 metros abaixo do nível do mar, o lugar mais baixo da Terra. É uma experiência única. Vale a pena entender um pouquinho do Israel na sua realidade contemporânea. Talvez muita gente tenha ouvido falar que a história do Israel moderno está ligada diretamente com uma espécie de descompasso com a realidade do mundo árabe. A coisa não é bem assim. Por quê? Porque o domínio mais antigo da modernidade de Israel, na verdade, é um domínio turco. É o famoso Império Otomano, da época do Suleimão o Magnífico, que fez as muralhas da cidade velha de Jerusalém. Esse domínio turco foi de 1517 a 1917, 400 anos. Então é muito importante saber que os turcos, que não tem nada a ver com os árabes, só os brasileiros não sabem disso, né? Dominam a região, e eles dominam sobre os árabes, dominam a terra de Israel, e o Império Otomano, como a gente pode ver, ele teve o seu centro aqui em Bursa, depois na Istambul, antiga Constantinopla, e chegou ao auge nesse tamanho todo de território que foi muito impressionante. Alguns dizem que foi o início do Corinthians, porque era um mano falando com outro mano, mas essa parte da história eu não posso garantir absolutamente nada. E aí, o que aconteceu? A queda do Império Otomano trouxe uma divisão que está ligada com o período do domínio britânico, domínio inglês. E aí que as dificuldades que nós ouvimos nas notícias começam a fazer sentido. Porque a Inglaterra e a França são as principais potências que vão administrar os antigos territórios turcos otomanos. E assim, a região que foi chamada de Palestina, e a Transjordânia e o Iraque fica debaixo de domínio inglês, e a Síria e o Líbano de domínio francês. Esse período britânico é um período que vai de 1917 a 1947. Os judeus, a partir do movimento sionista, que começa no final do século XIX, começo do século XX, com um famoso jornalista do antigo Império Austro-Húngaro chamado Theodor Herzl, já vendo todo o clima desfavorável no ambiente europeu, onde uma série de movimentos de ordem racistas e xenófobos estavam se desenvolvendo, e entendendo que eles não teriam nenhum lugar que fizesse sentido, a não ser na terra das suas raízes históricas e raízes de fé. Todo ano, todo judeu sempre dizia, Bashanah haba Yerushalayim, no ano que vem em Jerusalém. E assim, eles sempre viveram na terra, mas nesse período eles começam a estar presente em número maior. Compram terras, eles passam a viver, muitos saem e entram em Israel no final do período otomano, e especialmente no período chamado britânico. Até que essa situação gera para a gente a famosa discussão de 1947. A coisa, na verdade, começa a complicar por meio da administração inglesa, que basicamente prometeu a terra para os dois, e depois disse, agora vocês resolvam a situação. Isso não foi tão simples assim. A proposta de partilha está mais ou menos delineada aí. Mas o que acontece? Uma vez que se definiu a possibilidade de Israel, de fato, e eu acho tão impressionante, porque o antissemitismo, na nossa tradição europeia, é uma coisa tão incompreensível e tão terrivelmente engendrada na história do Ocidente, que, na minha maneira de entender, os anos logo depois do fim da guerra, logo depois do Holocausto, foram anos únicos que permitiram as nações votarem para o surgimento de Israel. Isso, de fato, parece-me ter razão pela ação soberana de Deus, que chegou o momento de o povo estar de volta na terra, porque se em qualquer outro momento a hostilidade, esse ciúme de Jerusalém,
histórico iria se manifestar, isso seria muito difícil. Então a votação acontece, Israel é formado, e logo surge todo uma espécie de aliança pan-árabe, que aceitou ficar debaixo do controle britânico, aceitou debaixo do controle turco, mas jamais aceitaria que houvesse um governo judaico na terra de Israel. Então, isso gerou um ataque que acabou trazendo o que foi chamado de Guerra da Independência, e que logo em seguida gerou o mapa de Israel, como vocês podem ver aí, com a parte principal do mapa sendo a terra do chamado Israel moderno aqui, né? E as áreas que foram definidas como Palestina. Vocês têm vários livros que falam da Palestina da época de Jesus. Na época de Jesus não havia Palestina. O nome foi criado depois, no segundo século, pelo imperador Adriano, e foi tirado da palavra filisteu. Por isso, a gente vê que essa expressão é anacrônica e inexata. Mas 48 foi insuficiente, por isso Israel é atacado novamente. Israel vai sofrer 2 ataques muito sérios, tanto em 67 como em 73, a Guerra dos 6 Dias, depois a Guerra do Yom Kippur, e de uma maneira impressionante e muitas vezes compreensível, algumas vezes não compreensível. Eu estive visitando a região do Golã e vi de perto relato e de situação de que não dá para entender como Israel venceu aquela batalha. É uma desvantagem de 177 tanques para 800 tanques, com mais 700 lá aguardando a possibilidade de chegar. Mas Israel é vencedor. E depois que se aceita um tratado de paz, Israel devolve para o Egito aquilo que havia sido conquistado, a famosa Península do Sinai. É um dos casos raros de países que conquistaram terras no século XX e devolveram. Há vários territórios conquistados que Israel fez isso em sua defesa. Israel também faz a paz com a Jordânia, que ocupou ilegalmente toda a área da Cisjordânia de 1948 até 1967. Israel, então, faz a paz, mas, infelizmente, com a Síria e com o Líbano, não houve nenhuma disposição de paz. Então, de certa forma, o que permanece hoje, que a gente chama de um cessar-fogo. E a comunidade não judaica que habita o que é chamado de faixa de Gaza, ou West Bank, ou Cisjordânia, que não aceita uma administração israelense, hoje é o que é chamado de autonomia palestina. Essa percepção é muito importante, e para quem às vezes fica receoso, né? Nossa, como é que eu vou para Israel? Será que não é perigoso? É perigoso chegar até o aeroporto aqui, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas há certos lugares complicados na região, mas certamente não fazem parte de nenhum roteiro que a gente passa. A faixa de Gaza não está em Israel, ela é completamente separada. Isso não envolve a presença, né, dos turistas. Eu nunca vi nenhuma situação realmente difícil que trouxesse algum tipo de pergunta a mais. Mas muito bem, entendendo sobre a importância de Israel e do povo judeu, seria interessante a gente refletir um pouco do ponto de vista bíblico e teológico. Então, a primeira pergunta que se levanta é: toda tradição cristã tem a convicção de que Jesus, ou Yeshua, é o Mashiach, é o Messias prometido nas Escrituras hebraicas. E a pergunta é: o que acontece com o povo judeu com a vinda desse Messias? Para muita gente, a ideia é a seguinte, que nós vamos ver nesse livro bem trabalhado. O que aconteceu no domínio da cristandade foi a ideia de que, uma vez que essa ação da graça divina, que começa na Bíblia hebraica, desemboca com a vinda de Jesus e chega às nações como filhos espirituais tardios daquilo que Deus começa em Israel, que uma vez que isso acontece, Israel desaparece do plano de Deus. Houve o que é chamado de uma substituição plena. E, consequentemente, por uma série de incompreensões de certos textos bíblicos fora do lugar, mal interpretados, houve, em grande parte da tradição europeia,
até porque isso já era um problema do mundo antigo. Os judeus eram rejeitados e detestados já pelos gregos e pelos romanos. E a gente pergunta, mas por quê? Será que eles são tão chatos assim, difíceis? Qual que é o problema? É muito simples. Os povos imperialistas antigos queriam que todo mundo se submetesse às suas decisões. Queriam que todo mundo adorasse os seus deuses. Os judeus começam a resistir isso. Os judeus comem de maneira diferente. Os judeus estão lá e resolvem dizer que não pode trabalhar um dia, que esse dia é Shabat, dedicado ao Senhor. Imagina só, um escravizador romano ouvindo para o escravo dele, o judeu, que hoje não trabalha porque é Shabat. Fala, esse cara está de conversa para cima de mim, que história é essa de Shabat? Você vai ver quem bate agora no Shabat, né? Então, a coisa vai nessa direção. E por causa disso, essa antipatia, ela é transmitida diretamente e entra na tradição da cristandade, e por uma série de posturas e frases infelizes de muita gente da história da teologia cristã, nasceu o antissemitismo dentro da cristandade. Por isso, historicamente, os judeus fogem de um lugar para outro em diversos momentos da história. E o que a gente vai ver? Essa discussão sobre o que acontece, o próprio, se a gente quiser chamar de apóstolo Paulo, ou de Rav Shaul, né, qual tradição que a gente vai poder reforçar aqui, ele vai dizer, por acaso Deus, Romanos, Novo Testamento, capítulo 11, está lá na sua Bíblia, vê se não caiu, está escrito ainda, né? Acaso Deus rejeitou o seu povo? Resposta, de maneira nenhuma. Paulo responde o quê? Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, qual de antemão conheceu. Na verdade, o que o apóstolo Paulo diz, o que acontece nesse momento, é a mesma coisa que aconteceu na história. Assim como, quando você lê a Bíblia hebraica e vê, muitas vezes, o povo não ouvindo Isaías, não ouvindo Jeremias, eles têm dificuldade de ouvir os profetas, assim como nós temos muitas vezes também. A ideia é que Deus sempre agiu da mesma maneira. No tempo de Elias, permanece o que é chamado um remanescente escolhido pela graça. Uma ideia muito importante, não muito entendida, é que o Deus que age no Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. A graça de Deus está presente tanto naquilo que a gente chama de Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Algumas pessoas acham que do Novo Testamento funciona, né, com um sistema, e o Antigo funciona como se a gente tivesse dois elementos distintos na fé. Prosseguindo, a gente vai ver, né, e como essa situação que acontece parece surpreender, talvez, o plano de Deus. O que o Romanos 11 diz? Vamos, muito bem. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos obtiveram, os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Davi diz que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver e suas costas fiquem encurvadas para sempre. O que quer dizer isso? O que Paulo responde que o que está acontecendo nesse momento, quando a gente vê o pessoal mais valioso e importante da tradição judaica, que era muito parecido com o evangélico hoje, vivia lendo uma Bíblia, estudando o tempo todo, que eram os fariseus, como é que eles não conseguem enxergar algumas coisas? Porque existe um propósito, uma ação de Deus na história, que envolve esse chamado endurecimento parcial, até que chegue o momento certo na história dessa situação se modificar. Diante disso, como é que a gente entende a situação entre os não-judeus e os judeus? Entre os judeus e gentios? O que a gente vê? A pergunta é, se essa comunidade dos discípulos de Yeshua, que cresce no mundo greco-romano, inclusive a igreja de Roma é uma igreja mista, que tem os dois, né? Lembre-se que a palavra cristão aparece 3 vezes no Novo Testamento somente. Todo mundo se entende como parte de um judaísmo mais amplo. Eles, então, perguntam, será que eles tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles veio salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. E aí é interessante que o Novo Testamento insere essa discussão ligando aquilo que envolve o futuro, que é chamado de plenitude, que tem implicações escatológicas.
E aí ele diz: estou falando a vocês, gentios, que eu sou apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme no meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Uma expressão difícil de interpretar, que alguns acham que quando se aproxima a época da ressurreição, ou quando se aproxima a época da vivificação de Israel, que tem a ver com o futuro, com a chamada Geulah, ou seja, a redenção, cumprindo aquilo que está sendo esperado pelos judeus de Ezequiel capítulo 37. Portanto, que coisa interessante. Como é que a visão da Bíblia hebraica apresenta a relação de Israel e os gentios? Israel é escolhido por Deus, pela ação soberana de Deus. Mas qual finalidade? Não porque Israel é especial. Deus até diz: vocês eram o menor dos povos. Não é porque vocês tinham lindos olhos, mas porque Deus amou vocês e através de Israel vai fazer dessa nação luz para os povos. Então vejam, por exemplo, textos do Salmo 96, onde você tem uma ideia clara que o propósito de Israel no mundo bíblico é um propósito missiológico. Aliás, na época do Novo Testamento, muitos judeus faziam uma abordagem de convencer os gentios a respeito do Deus único. Isso era bastante comum, os estudos comprovam isso. Por isso que tinham tantos prosélitos, por isso que tinham tantos chamados tementes a Deus. E aí o que acontece? Olha o Salmo, diz: cantem ao Senhor um novo cântico, cante todos os habitantes da terra. Né? Aí o verso 3 diz: anunciem a sua glória entre as nações, os seus feitos maravilhosos entre todos os povos. A função era chamada uma função sacerdotal, de apresentar o Deus único. Então você veja que essa missiologia de alcançar as nações não começa em Mateus 28, ela tem a base lá atrás, no próprio livro de Salmos. Olha só que interessante a missiologia do livro de Reis. Veja a história, né, que atinge, por exemplo, Naamã. Abraão devia ser bênção para todas as famílias da terra. José no Egito. Abraão é profeta. Gênesis, Bereshit, capítulo 20. E ele abençoa. José no Egito, ele faz isso. Israel é reino de sacerdotes. Raabe, na terra de Canaã, que quando a conquista da terra acontece, né, o que acontece? Uma mulher do tipo menos recomendável possível é a primeira que deposita a fé completa no Deus de Israel. É interessante, Daniel na Babilônia, as nações dos Salmos, a Moabita Ruth, Esther na Pérsia, e Naamã, que é o general sírio conquistador, que acha que fez muita coisa, e ele vai declarar: não existe Deus senão em Israel, e deposita a sua fé plena. Então observem que o propósito já na Bíblia hebraica é nessa relação em que a ação divina, graciosa do Hesed divino está em operação. Prosseguindo, a gente vai ver, então, o que devemos entender. A bênção de Deus sobre o reino original começa com Israel, com a intenção de estender-se aos gentios. Quando Israel comete uma série de dificuldades e rompe a aliança com Deus, isso não é uma sugestão simplesmente da tradição cristã. Por que você acha que um judeu ortodoxo se veste de preto? Porque ele sabe que o templo foi destruído, porque sabe que o povo foi para o cativeiro na Babilônia, porque sabe que aquilo aconteceu e ele aguarda o tempo da redenção da Geulah. Então ele lamenta quando chega Tisha B'Av, o momento de chorar pela destruição do templo, que caiu no mesmo dia nas duas destruições. Então essa ideia de disciplina, que reforçada é no Brit Hadashah, no Novo Testamento, a gente tem, né, essa bênção atingindo os gentios e chega depois a Israel, para que no reino futuro aqueles que foram alcançados por essa graça, judeus e não judeus, irão a desfrutar daquilo que envolve o futuro, o chamado reino messiânico. Por isso é interessante ver que o texto bíblico nos diz. Lucas capítulo 21 vai nos dizer algo interessante. Jesus está, antes da destruição de Jerusalém, dizendo: quando vocês virem Jerusalém rodeada de exércitos, saberão que está
Sua devastação está próxima. Então, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na cidade, saia. Quem estiver no campo, não entre. Fala que serão dias de vingança, difícil para as grávidas. Haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Cairão pela espada e serão lançados como prisioneiros para todas as nações. Jesus lamenta a destruição de Jerusalém. E aí vem uma frase muito significativa. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Jerusalém tem sido pisada pelos gentios desde a época romana, antes dela, inclusive. E nunca mais ela passou a ser administrada pelos judeus. Até que, em 1967, acontece a reunificação da cidade. Não existe outra maneira de entender esse texto, para quem considera o texto sério no que está dizendo, senão entender que esse texto se cumpre com a presença dos judeus, conforme muitos teólogos, inclusive Jonathan Edwards, mencionado aqui. E muitos, isso não quer dizer que todas as pessoas que entendem essa literalidade de Israel em seus aspectos teológicos necessariamente estão bem centrados. Mas isso é muito difícil de negar diante de uma declaração tão clara. Prosseguindo, nós vamos ver, será que não é verdade que Israel desaparece e agora só existe a igreja, o Israel de Deus? É uma coisa interessante. O livro do McDermott aí vai desafiar isso. Ele diz que leu e não encontrou em nenhum lugar no Novo Testamento, nenhum lugar onde Israel quer dizer outra coisa que não é Israel. Não sei se é tão difícil entender isso para precisar de tanto trabalho assim, né? Como Israel quer dizer Japão, não é o caso, né? O que acontece é que a comunidade dos gentios que creem precisa definir a sua identidade. E qual é a sua identidade? Identidade que vem da primeira aliança. Por isso, paralelos se estabelecem quando a igreja neotestamentária é fundada, a partir da referência daquilo que temos em Israel. Isso não dá ideia em nenhum lugar que a igreja agora vai ser o Israel de Deus, no sentido em que não existe mais nenhum Israel. Por isso, o anúncio de Romanos é bastante significativo. Ele vai dizer, olha, Israel é uma oliveira natural. E nós, que não somos dessa tradição judaica que tem a ligação com os patriarcas e os profetas, que viemos dos outros povos e fomos incluídos, somos chamados aqui de oliveira brava, que foi enxertado. Vocês, se alguns ramos foram cortados, vocês, sendo oliveira brava, foram enxertados entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é você. Talvez um dos textos mais esquecidos pela cristandade. Você pode até dizer, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado, né? Eu me amo, não posso mais viver sem mim, eu sou o máximo. Está certo, eles porém foram cortados devido à incredulidade, você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Então existe uma atitude na Bíblia que confronta o chamado orgulho judaico, quando muitos judeus não entenderam o propósito da eleição e acharam que de alguma maneira ou outra era melhor que os outros, e há uma confrontação direta contra o orgulho gentil / cristão, que dizendo assim, ó, como nós somos a última bolacha do pacote, essa é a Bíblia na tradução da linguagem de amanhã, a gente acabou achando que nós somos o máximo. Não faça isso. Portanto, existe essa relação, Israel e os gentios, a oliveira, Romanos capítulo 11. O que nós vamos ver lá? A ideia é essa. Aqui nós temos a raiz, patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, a árvore boa, esse Israel natural, os judeus descrentes. Acabe também era judeu. Muitos judeus do Antigo Testamento são rejeitados, são galhos quebrados e retirados da árvore, gentios enxertados para produzir bons frutos dele. A mesma coisa acontece na Bíblia hebraica. Você vê gente do povo de Israel sendo rejeitado. Pega Acã e você vê o quê? Raabe e pessoas que não eram judeus de nascimento, crerem e depositarem a sua fé no Deus de Israel. Pergunta que necessariamente vai surgir é quando acontece esta restauração de Israel e do povo judeu. O que Romanos diz? Então,
devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com o que caiu, mas bondade para com você, desde que permaneça. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, porque Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Então, de conta, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza, de maneira antinatural foi enxertado na oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Por isso, há expectativa, não só da própria tradição judaica, mas do próprio Novo Testamento, é que há uma esperança que tem a ver com a redenção, com a restauração de Israel. E aqui, o próprio texto de Romanos vai dizer o seguinte: não quero que ignore esse mistério, para que não se torne presunçosos. Israel experimentou endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. Essa frase é interessante, até que chegue a plenitude. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. Se discute em que medida, às vezes, a expressão todo Israel aqui pode englobar todos, que envolve os judeus e aqueles que fazem parte dessa mesma raiz que foram enxertados. Mas, de qualquer maneira, a expectativa vai chegar o momento dessa redenção. Portanto, espera-se a plenitude dos gentios e a plenitude de Israel naquilo que é chamado no tempo do fim, a restauração de Israel. Como é que a gente vê isso? Vamos ver o que os profetas disseram. E aqui é muito interessante as frases de diversos profetas e o destaque que elas merecem. Por quê? Qual que é a base da questão? Deus fez uma aliança com Israel, aliança mosaica. Essa aliança exigia fidelidade. Se eles quebrassem, receberiam o julgamento. Receberam o julgamento, perderam a terra e foram lançados no cativeiro. Mas Deus fez uma outra aliança, que é uma aliança inquebrável, que é a aliança com Davi, que a gente pode ler lá em 2 Samuel capítulo 7. A aliança de Davi é uma aliança que é, como diria o meu amigo teólogo Franklin aqui, totalmente monergística, absolutamente segura pela determinação divina. Não faltará descendente no trono de Davi. E essa aliança depende exclusivamente de Deus. Consequentemente, quando os profetas falam que o julgamento chegou, eles dizem, mas vai chegar a hora da redenção. Quando essa redenção é anunciada, ela fala da vinda do futuro Messias, ela fala da bênção de Deus, e ela tem muitos textos que dizem o que nós lemos aqui. Trarei de volta Israel, meu povo exilado, eles reconstruirão as cidades e as ruínas, plantarão vinhas, beberão do vinho, cultivarão pomares. Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe der. Muitos teólogos que não gostam muito da ideia desse texto se cumprir recentemente, dizem, não, isso aí se cumpriu depois que o pessoal voltou da Babilônia. Se cumpriu em outros momentos. Só que essas explicações têm as suas dificuldades, por duas razões. Algumas dessas palavras foram ditas depois do exílio, quando o povo já tinha voltado. E outra é que a promessa é promessa desse tipo, eles nunca mais serão desarraigados. E os judeus voltaram, e se tem uma coisa que eles foram, foi exatamente desarraigados. Se a gente leva a sério o que Amós está dizendo, isso sugere que essa é uma realidade que não se cumpriu na época bíblica. Olhando um pouquinho mais, Jeremias 16. Contudo, vem dias, declara o Senhor, quando já não mais se dirá, juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do Egito, antes dirão, juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do norte e todos os países para onde os havia expulsado, eu os conduzirei de volta para a sua terra, terra que dei aos seus antepassados. Esse é um texto que pode ser que está relacionado com a volta depois do cativeiro. Diferente, por exemplo, de Ezequiel 37. Ezequiel 37 é muito interessante, porque envolve já a realidade do povo na situação de sofrimento na Babilônia. Vale a pena ler o texto e veja que vou ajuntá-los de todos os lugares, os israelitas, das nações para onde foram, e trazê-los de volta à sua própria terra. Aquela famosa visão do Vale dos Ossos Secos, que a gente gosta de espiritualizar, que é uma beleza. Mas o texto é muito explícito, se refere a Israel sendo ressurreto para os propósitos divinos. Observe na sequência de Ezequiel
alguns textos interessantes. Olha lá, o meu servo Davi será rei sobre eles. É claro que é o rei davídico, é o rei celebrado no Salmo 2, no Salmo 110. E todos eles terão um só pastor. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra onde seus antepassados viveram. E aí vem um ponto talvez um pouquinho mais difícil para muita gente assimilar. No final, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. No pensamento bíblico tem a seguinte lógica. Qual é o problema de Israel? Israel foi atrás dos deuses das nações. Por isso chegou o julgamento. Quando chegar o futuro, a redenção, vai inverter. As nações virão a Sião. Que mitzion tetsetorá uduvar Hashem Yerushalayim. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor em Jerusalém. Uma vez eu estava em Jerusalém e tinha um sujeito local ali, muito cético, que não acreditava em nada. E a gente estava conversando ali, falando tal, e alguém fez uma pergunta, o que ele achava de tudo que estava acontecendo na cidade. Ele falou, não, eu não acredito em nada, tal. Aí, calmamente, eu virei para ele e falei, interessante, não sei se o senhor reparou, aquela turma ali é do Canadá, esses aqui são da Nigéria, aqueles ali são da Rússia, a gente aqui é do Brasil, tinha umas 7, 8 nacionalidades perto da gente, e eu falei, eu estou me lembrando dos profetas como Isaías, dizendo, né, que os povos virão a Sião um dia, aprender a sua lei e... mas tudo isso é bobagem, não tem sentido nenhum, você não acha, tudo isso não faz. Aí ele tem uma parada assim, teve que reiniciar o wireless, começar o aparelho a funcionar de novo, né, que não caiu a ficha. É impressionante a gente ver que aquilo que começa em Israel se torna uma realidade que atinge o mundo todo. O meu santuário estiver entre eles. Isso está muito ligado com o que aparece em Mateus 24. Jesus está falando sobre o futuro. Não está falando sobre uma realidade anterior. Fala que Daniel fala que há um lugar santo, que vai ser profanado. E a Bíblia fala de uma realidade escatológica que está presente no momento neotestamentário, mas tem uma realidade futura que vai acontecer. Texto bíblico trabalha com a ideia de Egito, Babilônia e Roma serem elementos paralelos. Por isso, não é nada difícil que aquilo que é a maior aspiração da tradição, que um dia haja uma reconstrução do templo, que venha surgir alguém que se coloque numa posição indevida nesse templo e chame adoração para si. Zacarias, esse texto é muito importante e significativo, porque Zacarias é muito pós-exílico. Quando Zacarias é escrito, o povo já veio da Babilônia, começando no ano 538. E Zacarias é um espetáculo, assim como Ageu, dá para saber até o dia que a coisa foi escrita. Ageu tem a gente sabe que foi em agosto do ano 520, porque tem um detalhe, o templo é reconstruído, o Beit Hasheni, de 520 a 516 a.C. E nesse momento ele diz que Deus haverá de trazer meu povo dos países do Oriente, do Ocidente, os trarei de volta para que habitem em Jerusalém. Será o meu povo, e eu serei o Deus deles com fidelidade e justiça. Não dá tempo da gente mexer com isso, mas vale a pena a gente ver isso. Às vezes, numa visão de que existe uma ação escatológica de Deus, uma realidade profética se cumpre na era presente, no tempo de Cristo e no futuro. Veja, por exemplo, o Pentecoste, que está acontecendo agora, o apóstolo Pedro diz. É o que foi dito pelo profeta Joel. Mas vários dos sinais que ele diz tem a ver com o futuro, porque o profeta enxerga o tempo divino. Assim, qual é a conclusão dos profetas do capítulo 11? Por causa da rejeição maior, quanto ao evangelho, eles são chamados de inimigos por causa de vocês, pelo o distanciamento e o conflito que surge no contexto gentílico. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons, aqui é importante, e o chamado de Deus são irrevogáveis. Ou seja, aquilo que Deus prometeu e estabeleceu e firmou, pelo seu amor, pela sua soberania, não será retirado jamais de Israel. O que me parece fazer sentido é isso. Se a gente pensar numa realidade que envolve o que a Bíblia vai chamar de final dos tempos, os judeus voltam para a terra de Israel, Jerusalém sai do domínio gentil, Jerusalém recebe uma atenção especial e se torna palco do fim dos tempos.
Israel é restaurado espiritualmente. Haverá um templo em Jerusalém. Os judeus encontram o seu Messias, que é tão esperado, e chega o que Romanos vai chamar de salvação para Israel. No meio desse contexto todo, que coisa complicada. Como é que os judeus têm sido tratados na história? Será que a gente que é filho espiritual dessa tradição, perdemos a raiz? É impressionante, é assustador. O judeu é o sujeito que tem que viver com a mala pronta. Amanhã, virou o tempo, o indivíduo vai dizer, ó, a culpa é dos judeus. Né? Você conhece a história, né? O sujeito estava lá discutindo com o outro, falava, eu não gosto dos judeus porque eles afundaram o Titanic. Como assim afundaram o Titanic? Os caras destroem tudo no mundo. Mas como? Quem afundou o Titanic foi um iceberg. Iceberg, Rosenberg, Gutenberg, eu sei lá quem foi. Então é mais ou menos assim, calado já está errado. Alemão trabalha, ganha dinheiro, fez bonito. Americano trabalha, ganha dinheiro, porque sabe trabalhar. O japonês fez, o judeu fez, tem alguma coisa errada nisso aí. É impressionante. É um racismo a priori, uma coisa que está na cabeça de muita gente, inclusive dentro das igrejas, e achando que o judeu tem um estereótipo. A gente vai ver que na história da Europa, os judeus, esse aqui é um resumo das andanças dos judeus escapando de um lado para o outro. Por que tinha tanto judeu na Polônia e na Europa Oriental na época da guerra? Porque eles já tinham sido expulsos dos outros lugares, estavam fugindo de outras situações. Então, existe uma coisa que não pode ser negada, que a gente chama de antissemitismo na história. Na história que envolve a Europa medieval, que envolve grande parte de perseguição de origem religiosa católica, infelizmente, de grupos protestantes também. Podemos dizer isso muito claramente, porque os batistas também foram perseguidos por outros protestantes, alguns foram inclusive afogados. E talvez a coisa mais lamentável foi exatamente a tragédia do Holocausto. Por isso, é necessário, numa realidade de hoje, definir a nossa dívida moral, que envolve com o maior genocídio da história do século XX, que foi o Holocausto. Isso, de maneira nenhuma, traz qualquer prejuízo direto às pessoas que são de origem alemã, porque isso foi feito por um regime. Hoje Israel e a Alemanha têm um relacionamento extraordinário. Muitos alemães, corajosamente, inclusive a igreja confessante, bateu de frente com o nazismo, alguns foram presos, torturados, e a defesa daquilo que acontece com os judeus não implica em nenhum tipo de proposta racista. Mas, nesse momento extraordinário, a sobrevivência, quando 1/3 dos judeus são mortos, o milagre da nação acontece e, impressionante, o Estado de Israel surge. Uma das coisas que mais eu achei emocionante recente foi ver netos de carrasco nazistas cantando o Hatikva, o hino de Israel, recentemente numa marcha pela vida que aconteceu na Polônia. Deus é poderoso e faz as coisas renascerem como a flor no deserto. É preciso entender, o povo judeu é único na história. A realidade da persistência e da existência do povo do judeu é comprovação da palavra de Deus. Meus queridos, não existe isso. Não tem nenhum povo que tenha perdido a sua terra, tenha sido disperso, tenha mantido a sua língua e a sua cultura. Não há nenhum exemplo. Não dá para explicar Israel e a sobrevivência do povo judeu naturalmente. A aliança de Deus com Israel não muda. Israel continua sendo chamado na Bíblia de povo de Deus. As profecias ligadas a Israel irão se cumprir. Israel e sua restauração estão ligados ao tempo do fim. A igreja dos verdadeiros discípulos de Yeshua, de Jesus, deve amar Israel e lembrar de suas raízes. Nossa Bíblia é judaica, nosso Salvador é judeu. Isso é muito importante a gente entender, porque se a gente perde a raiz, a gente acaba se desconectando, e acho que muito dos nossos problemas tem base nisso. É preciso diferenciar entre a Bíblia e as tradições judaicas não bíblicas. Tem muita coisa no ambiente judaico que não tem nada a ver. Assim como tem gentil e evangélico maluco, tem judeu maluco também, e que inventa as coisas mais bizarras e absurdas. Aí chega um evangélico lá e começa a imitar qualquer coisa que ele vê um judeu fazer, né?
Tem grupos judaicos extremistas, tem grupos judaicos exageradamente místicos, tem grupos radicais. Muita coisa que existe na tradição judaica não tem a ver com o ensino bíblico, tem outras origens. E eu vejo um monte de gente querendo fazer coisas que nem os judeus não querem saber, e o sujeito está lá pegando algo que não faz nenhum sentido. Voltar-se para as raízes judaicas, a Bíblia no seu contexto original é uma necessidade. Nós nunca vamos entender o texto com uma mentalidade. É como você pegar Machado de Assis e traduzir para o russo e querer, né, ler a literatura nossa lá na Sibéria. Falar, olha como eu vou explicar para você como é que funciona. Rejeitar e condenar todo o antissemitismo. Solidarizar-se com Israel e com o povo judeu, que são nossos pais espirituais. Avaliar os acontecimentos do fim dos tempos, levando em conta Israel. Atentar para o agir do Espírito. Interessante, a apostasia no Ocidente é um negócio tão doído, o Evangelho crescendo no mundo, e é impressionante, preste atenção. Muitos, isso é palavra de amigos meus, judeus, muitos dizem que na ocasião da Geulah, da redenção, haverá uma aproximação entre judeus e gentios como nunca houve antes, judeus e cristãos. E é interessante, como muitos judeus permanecendo judeus, hoje entende Yeshua de uma maneira muito peculiar, sabendo que tem a ver com o maior rabino da história de Israel. Auxiliar a devolver Yeshua ao seu próprio povo. E a frase forte, que vem de João 4, está aí para todo mundo ler: a salvação vem dos judeus. Para a gente encerrar, algumas coisas importantes que talvez sejam muito valiosas e a gente não tem consciência. Primeiro, a grande tradição judaica não é só uma tradição de fé, não é só uma tradição religiosa. A importância de Israel tem a ver com a formação da alma do Ocidente. Quantas coisas especiais a gente tem. Hoje nós temos conceitos como educação, liberdade, democracia, igualdade de direitos, liberdade religiosa, Estado de Direito, ciência e cultura. Isso está muito mais ligado à tradição judaica do que a gente imagina. No mundo antigo, você vai ver, por exemplo, a relevância, a importância da educação, começando com a realidade da Torá. Quando a verdade divina aparece em letras, sempre na tradição judaica, a gente sempre teve um valor muito maior da educação do que em outras tradições. Por que isso? Porque a palavra divina tem que ser lida e tem que ser estudada. O número de analfabetos entre os judeus sempre foi muito menor no tempo antigo, e por isso a tradição judaica, não é à toa que a tradição protestante e a tradição judaica conseguiram caminhar também na direção de progresso e desenvolvimento. Olha só o que foi descoberto pela arqueologia, o abecedário de Tel Zait. Alguns críticos falaram que não é possível que numa época tão antiga a gente tivesse alguma coisa como uma escrita hebraica e cópia, e esses achados apontam uma outra direção. Outra coisa fundamental, a maneira de lidar com o tempo. O tempo na Bíblia, é um grande estudioso, Abraham Joshua Heschel, judeu, e uma das coisas interessantes que ele diz é que a expressão do tempo é uma das maiores manifestações da existência de Deus no mundo. Porque o tempo bíblico é sagrado. O tempo bíblico é a raiz da nossa concepção de história. Não só que o tempo natural cíclico, ele é transformado em tempo sagrado, por isso existem as festas do Senhor que são comemoradas, mas mais do que isso, a história é teleológica, ela está debaixo da direção divina. Por isso o conceito de história é absolutamente fundamental e vem daí. E isso, sem esse pensamento, a famosa porta de Abraão, no norte de Israel, em Tel Dan, da época patriarcal. A ideia de justiça, a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, as referências. O que nós temos na tradição hebraica? 613 mitzvot, os mandamentos da lei. A essência nos mandamentos, 4 ligados a Deus e 6 ao próximo, 10 mandamentos. E Jesus, com toda a razão, diz, olha, tudo está preso, está em volta de 2 princípios fundamentais: amar Deus e amar o próximo. E quando alguém ouve isso, nossa, Jesus estava trazendo uma novidade tão impressionante. O que Jesus diz vem diretamente
do livro de Levítico e Deuteronômio. Interessante que a gente vai encontrar a preocupação com o valor das pessoas necessitadas. O texto mais antigo da língua hebraica encontrado, a inscrição de Herbet Keiafa, diz: não terás isso, mas adorarás ao Senhor. Faça justiça ao escravo e à viúva, faça justiça ao órfão, ao estrangeiro, defenda a criança, defenda o pobre, a viúva, restaure o pobre às mãos do rei, proteja o pobre e o escravo e sustente o estrangeiro. Quer dizer, nesse contexto de justiça, nós vemos o valor do ser humano no mundo quando ninguém tinha valor. Por quê? Por causa da ideia de dignidade humana. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Nasce Adam Betsalmei no Kilmutein. O homem tem uma dignidade especial porque é feito à imagem de Deus. Por isso, o que a tradição judaica consagrou e que é compartilhada pela tradição cristã, nada é mais importante do que a vida. No conflito com os terroristas, uma frase muito importante que foi dita pela Golda Meir, ela disse: quando os nossos inimigos amarem mais os seus filhos do que nos odeiam, tudo terá sido resolvido. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Uma frase que não vem da Bíblia, mas é da lista de Schindler, porque a frase é tão bonita, alguém pode pensar que tenha vindo, né? Deixa eu tomar um copo d'água aqui. A Lista de Schindler é um filme muito famoso e muito interessante, e que tira uma frase que vem da tradição talmúdica. Uma coisa significativa no mundo judaico é a importância da arte. Uma coisa boa entre os judeus é que onde há dois judeus reunidos, há 7 opiniões diferentes. Como eles brigam, se tem um advogado, então são 10. Como eles estão o tempo todo, isso valoriza muito a criatividade, e isso aparece no mundo artístico. Deus tem arte na hora de fazer o Mishkan, o tabernáculo. Nós vamos ver aqui um quadro de Marc Chagall. A presença da arte como elemento da cultura é fundamental. Fé e transcendência. Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é um único Deus. Claro, a nossa tradição, essa referência significativa, a compreensão do Deus que é próximo e distante. Isso é interessantíssimo, um altar encontrado em Berseba, lá no sul de Israel. Tem 2.700, um altar do holocausto. Isso tem sido a referência da nossa tradição através dos séculos. Não só isso, mas interessante, ciência e desenvolvimento. Uma espiritualidade que rompe com o mundo, que é dualista, ela nunca poderá produzir uma sociedade adequada. A maneira judaica de pensar, que foi trazida especialmente para o mundo protestante, que teve acesso à Bíblia de volta, às Escrituras, ela produz um mundo onde é possível fazer do mundo um lugar melhor, e de progredir, de fazer as coisas caminharem numa direção significativa, um sentimento de querer fazer o melhor possível, que a gente vai ver que chega, por exemplo, naquilo que a gente chama de autotranscendência. É a vontade de ser um pouco melhor na próxima vez. Clarice Lispector, uma das nossas grandes literatas, era judia, nascida na Lituânia. Ela dizia algumas coisas, ela é genial em muito que ela diz. Ela dizia: liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. Quer dizer, com vontade de superar-se plenamente. Por que é que nós temos o que nós temos? Nós temos uma ideia bíblica interessante, que, na verdade, a gente está acostumado a achar que a nossa democracia vem da Grécia. Há controvérsias. A Grécia é uma oligarquia mais ou menos democrática. Em Israel, o rei tem que prestar aí a devida continência à Constituição, à lei divina. O seu poder é limitado. O profeta pode chegar e dizer: rei, você está errado. O limite do poder está lá. Por isso, Estado e democracia, surge esse conceito de limitação, né? Há um confronto do absolutismo indevido na Bíblia. Diante de toda essa realidade, vale a pena entender a nossa dívida, a importância histórica de Israel diante do que nós temos nos últimos tempos.
É importante revisitar a Bíblia, o que esse livro faz muito bem para entendermos Israel da melhor maneira possível, e devemos também solidarizar com Israel e com os nossos irmãos judeus, e principalmente agradecer por legado espiritual e cultural que tem sido a alma da história do Ocidente. Deus abençoe Israel, Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado. Chegaram duas perguntas aqui. A primeira pergunta, que é uma pergunta até provocadora ao professor Saião, é o seguinte: podemos afirmar biblicamente que as três religiões do mundo, cristianismo, islamismo e judaísmo, têm o mesmo Deus, sendo percebido ou visto de maneira diferente? Essa pergunta ela vai depender um pouco do elemento semântico, o que a gente está querendo dizer com isso, e até onde a gente chega com a definição de Deus. Se você fizer uma definição simplificada de Deus, como o Deus único e Senhor do universo, é claro que tanto a tradição judaica, islâmica e cristã creem num Deus só. Mas quando você se aproxima um pouco mais e começa a entender o que está envolvido nesse Deus único, aproxima a lupa, né? De longe a coisa é muito próxima, muito semelhante, apesar de ter esse elemento, porque vamos ser bem realistas, né? A tradição cristã emerge da tradição hebraica, e a tradição islâmica é bem posterior, e ela carrega outros elementos. Então, na tradição, por exemplo, islâmica, o conceito do Deus único é muito mais fatalista, é muito limitado em relação à ideia de um Deus pessoal e próximo. Tanto é que boa parte das pessoas que conhecem, vindo do Islã, a ideia de um Deus que demonstra graça, que se aproxima de nós como um pai, se surpreende, porque essa relação dialética entre transcendência e imanência divina, no Islã é um tanto quanto desequilibrada. Então, assim, na primeira vista, o conceito geral, sim, mas quando você aproxima, existem distinções significativas aí na compreensão sobre a ideia de um Deus único. Por exemplo, a visão cristã é que Deus é uno e trino, né? Deus é um e três ao mesmo tempo. Deus que colide totalmente com a visão de Alá, né, que é monopessoal, completamente. né, um Deus monopessoal. Uma segunda questão que chegou aqui, a partir de uma fala sua, da sua palestra, duas questões sobre Israel. Qual o papel da igreja para com Israel? E a pergunta ligada, né, do mesmo ouvinte aqui, o Felipe Cruz, o termo Israel no Novo Testamento é usado exclusivamente para Israel, e o termo, quando o termo Israel no Novo Testamento é usado exclusivamente como Israel, o termo igreja e noiva são exclusivamente usados para nós, para a igreja, o povo da Nova Aliança? No Novo Testamento, é claro que a palavra igreja é usada para o povo da Nova Aliança. Agora, tem que entender que a palavra igreja, né, eclesia, ela é uma tradução grega da palavra kahal, que aparece no Antigo Testamento. Isso que a gente não tem condição de entender, que a gente tem a casa construída, e a casa ela tinha um fundamento em base, então não tem como tirar essa base de jeito nenhum. Então, nesse sentido, e por exemplo, não se chama Israel explicitamente de noiva, mas Isaías 54 vai dizer, o teu Criador é o teu marido. É a glorificação do casamento, da relação homem e mulher debaixo de Deus, que aparece como paradigma da relação de Israel com Deus e também da igreja com Cristo. Tanto é que até na língua inglesa, Israel se diz she, ela, né? Não se diz nem he nem it. Então, que isso ficou definido. E a outra... Qual o papel da igreja para com Israel? Eu diria que é um papel, vamos dizer, diversificado aqui. Acho que o primeiro papel é de mostrar uma relação de solidariedade em relação a Israel, em função da história que a gente tem com a cristandade, e eu diria até com o tratamento injusto e desequilibrado que Israel recebe nos nossos dias. Porque veja o que acontece na Organização das Nações Unidas. Hoje, quase metade das resoluções são contra a única democracia que existe no Oriente Médio.
Tem alguma coisa muito estranha. Eu não entendo, porque eu tenho conversado com uma série de pessoas e eu vejo a reação que algumas pessoas têm contra Israel, parece um negócio espiritual, não tem explicação. Por exemplo, um indivíduo numa universidade da Califórnia, ele se vestiu com a roupa do Estado Islâmico, botou lá um monte de inscrição, dizendo que queria destruir o mundo, e saiu gritando, todo mundo olhou e não fez nada. Aí o mesmo cara foi, trocou de roupa, botou uma roupa de judeu e levantou a bandeira de Israel, começaram a apedrejar e tacar. E não tem sentido isso. Claro que judeus cometem acertos e erros. Nem tudo que o Estado de Israel faz é adequado. Israel tem que estar debaixo da justiça como qualquer outro país. Então, eu acho que essa solidariedade é importante. Eu acho que a igreja que tem o objetivo de mostrar um Jesus que foi perdido na história, né? Uma vez me perguntaram em Israel assim, escuta, Sayão, por que os judeus não aceitam a Jesus? Aí eu respondi, esperando os cristãos aceitarem primeiro, né? Quando os cristãos aceitaram o Jesus do Novo Testamento, fica mais fácil, né? Então, acho que essa tentativa, ela passa por uma compreensão da realidade que tem lá, e acho que a igreja precisaria reconhecer as suas raízes com esse embasamento, senão você não entende nem a Bíblia. Semana passada eu coloquei no meu perfil de Facebook o chamado teste do fascismo. Hoje o fascismo virou um tipo de xingamento, então a minha proposta era o seguinte, pega a bandeira de Israel e vá numa universidade aqui no Brasil e você vai ver quem que são os fascistas de verdade, né? Então foi interessante a reação das pessoas à postagem ali. Começaram a chegar outras perguntas aqui, eu vou ter que fazer uma seleção, mas uma pergunta que chegou aqui, que eu julgo importante, é o seguinte: o dispensacionalismo defende que a igreja vai ser retirada para que os judeus voltem para o Messias. Você concorda com essa posição? Então, o dispensacionalismo é uma posição teológica que, na sua história mais clássica, ela fez uma segmentação da história da redenção em 7 partes, posição famosa consagrada pela Bíblia Scofield, e ela criou um sistema muito, eu diria, quadradinho de dividir a Bíblia, e que, na minha opinião, tem uma série de dificuldades. Primeiro, que tira essa isonomia da teologia bíblica, quando você tem uma relação da graça e da lei, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Isso desaparece. O dispensacionalismo tenta dizer que aqui só funcionava a lei, aqui é governo humano, aqui quer dizer, cada hora faz um upgrade, né? Aqui nós estamos no 4.0, aqui mudou. E aí isso cria uma dificuldade muito grande. E a ideia aí, para mim fica claro que o Novo Testamento, a Bíblia toda deixa claro que existe Israel e existe os gentios. E a relação é de uma aproximação para uma unidade de um povo de Deus que envolve gentios e judeus. No dispensacionalismo mais tradicional, a segmentação é completa, ao ponto do cara chegar a ler o texto em Mateus falando, não, esse texto aqui é para o judeu, esse aqui é para o gentio. Bem me quer, mal me quer. Ou é para o milênio, né? Ou para o milênio. Não, isso é para o milênio. Coloca lá, isso vai acontecer. Essas definições são muito artificiais. Então, o que acontece? Quando o evento da grande tribulação chega, eles dizem, a igreja é tirada, vai embora, surge o anticristo e quem vai pagar a conta é Israel. Os judeus vão sofrer de novo, grande novidade. Quando o bicho pegar, a gente vai embora e eles ficam aí, né? Eu acho difícil isso por causa de 2 Tessalonicenses capítulo 2, que isso de modo nenhum acontecerá antes que seja revelado o homem do pecado e aconteça a apostasia. A impressão que Tessalonicenses nos dá é que quando surgir essa oposição contra Deus, o povo de Deus vai estar aí, a igreja vai estar presente, vai sofrer essa perseguição, ela não está reservada exclusivamente para Israel. Última pergunta. Você mencionou de judeus abraçando o Messias como uma das marcas aí da proximidade do fim. Quem são os judeus messiânicos e em Israel? Eles têm crescido em número? O que acontece é o seguinte, a maior parte dos judeus sempre tiveram uma percepção, e com muita razão, de que a cristandade era inimiga dos judeus. E a cristandade fez todo o esforço para comprovar essa ideia. E na cabeça dos judeus, quem entra numa comunidade religiosa, por exemplo, numa igreja católica na Europa, e vem de uma tradição judaica, olha aquilo, diz, puxa, mas isso não tem nada a ver com Tanar, com a Torá, é muito diferente.
Eu tenho uma guia que não é messiânica em Israel, e ela disse duas coisas para mim que vão me marcar para sempre. Ela disse assim, muito obrigado, agradeço você porque você me devolveu as minhas raízes para mim mesmo. Depois que eu conheci, eu vou ler a minha própria Bíblia. E aí ela disse outra coisa seguinte, eu fico, lamento, porque eu nem sabia que existia uma igreja evangélica. Eu não sabia que vocês eram desse jeito. E eu só vim conhecer isso muito tempo depois. Então, quando um judeu descobre que o judeu que mais impactou a história humana, a pessoa que mais fez diferença no mundo, que se tornou um tabu no judaísmo, era judeu, viveu como judeu, se vestia como judeu, frequentava a sinagoga, era chamado de rabino, e que o Novo Testamento é o livro mais judaico que alguém pode ler, e ele entende que ao desenvolver essa empatia ou essa fé em Yeshua, em Jesus, ele não perde a sua identidade, ele não deixa de ser judeu, e então as comunidades messiânicas, por exemplo, elas nem se organizam como igreja, elas são organizações diferentes, algumas se mantêm como sinagogas, outras se chamam de congregação, elas celebram aquilo que a gente encontra no Messias e Yeshua, mas o judeu não precisa virar americano, russo, chinês, brasileiro, português, como era o que se imaginava, né? O sujeito, se ele cresce em Jesus, tudo que envolve a sua tradição histórica, que muitas vezes está ligada à própria Bíblia, aquilo continua fazendo parte da sua tradição e da sua cultura. E, na verdade, a gente até diz no judaísmo messiânico, né, que um judeu não se converte no sentido assim tradicional da palavra, ele se torna completo no sentido que encontrou o Messias do próprio povo de Israel. E sobre o crescimento deles? Então, é surpreendente, porque se o que está acontecendo é uma coisa de Deus, não tem quem consegue segurar. Hoje, eu não sei, está todo mundo sentado aí? Posso falar? Ninguém vai assustar? Hoje, há mais proporcionalmente judeus que respeitam e seguem a Jesus do que europeus. O número de europeus que se considera cristão por convicção está mais ou menos entre 2,5% e 3%. Na Europa, a estatística recente na Suécia, 80% da população diz que religião não tem nenhum valor. E o número de judeus que muitas vezes não é muito fácil de entender numa comunidade, num contexto judaico, né, porque isso acontece, judeus que têm essa relação diferenciada com Jesus ou com Yeshua, hoje começa a ultrapassar 3% da comunidade mundial. É muito grande nos Estados Unidos, porque a tradição evangélica nos Estados Unidos foi sempre muito favorável a Israel. Os judeus podem dizer o que eles quiserem, mas o único povo que ama e defende Israel é o povo evangélico. E a razão disso tem base espiritual. E, por causa disso, há uma situação completamente diferente. Até a gente chega em Israel, quando o pessoal pergunta, né? Mas não sei o quê. Não, mas esse aí é um grupo, que eu vou dizer evangelista. Aí, já entendemos tudo, está tudo certo, tá bom? Então, que Deus abençoe aí aquilo que Ele tem feito na história do seu povo. Uma salva de palmas para o professor Sayão.